Tempo aqui, ó. Sempre gosto de começar marcando tempo aqui. Tá certo? Meu nome é Marcelo Araújo, boa noite. E começamos agora mais uma edição de A Live. Mais de 200 entrevistas realizadas com pessoas das mais diversas áreas, falando sobre os mais diversos temas, principalmente cultura, muita cultura. Hoje o papo aqui é musical com a Patrícia Veloso, que é professora de percussão e também instrumentista. Ela toca o cajón, no universo da música flamenca, um universo muito rico culturalmente, do ponto de vista da música, da dança, do figurino. Então, logo, logo, ela estará aqui conosco para falar do seu trabalho como professora, seu trabalho também como instrumentista nos palcos, né? E vai falar um pouco da riqueza dessa história cultural do flamenco, também do cajón, né? Que é um instrumento de origem peruana, né? Origem latino-americana, mas que se espalhou pelo mundo, né? Muito popularizado ali na década de 70, quando o fantástico, célebre violonista espanhol, né? Paco de Lucía, que infelizmente já nos deixou, introduziu este instrumento de percussão na música flamenca. E hoje você vê o cajón sendo tocado na música brasileira, no jazz, no hip hop, no blues, assim, nos estilos mais que você nem imagina. Bom, Patrícia Veloso acabou de chegar e eu vou deixar de falar e adicioná-la aqui à conversa. Oi, Patrícia, boa noite, tudo bem? Tudo bom, Marcelo? Boa noite. Boa Boa noite noite, a todos. tudo certo. Só- Antes de começar, eu sempre gosto de fazer um teste para ver como é que está o áudio e o som. Você está me vendo e me ouvindo bem? Sim, perfeitamente. E eu, Eu tudo também. certo? Tudo certo, tudo ótimo. Então Beleza? tá Então, ótimo. assim, em primeiro lugar, Patrícia, eu estava falando rapidamente aqui sobre o Flamengo e sobre você e o Carrom, antes de você chegar. Muito obrigado aí por aceitar o convite e estar aqui hoje para participar e falar do seu trabalho como percussionista, né, como professora de percussão flamenca e também falar um pouco dessa cultura tão rica que é o flamenco. Eu que agradeço, assim, é sempre bom falar de flamenco. Eu Uhum. sou suspeita, gosto muito. Legal. Então, assim, agradecer também as pessoas que estão entrando aí e a gente pode ir começando e as pessoas vão chegando ao longo desse Tempo, tempo da claro, nossa live. Tá claro. certo. Bom, eu queria, primeiramente, te perguntar como surgiu, a sua relação, o seu interesse pelo flamenco. É, Pode falar que essa é uma pergunta muito difícil, porque eu não sei. Uhum, Eu não sei. Tenho algumas teorias, uhum, duas especificamente, mas eu não sei qual foi a primeira música que eu ouvi. Acontece que desde criança eu gosto de flamenco. E eu tenho uma teoria, tem duas, mas a uhum, primeira teoria é que nos anos 80, assim, eu fui uma criança que, quando eu era pequena, eu falava que queria ser cantora. Aí meus pais me colocaram na musicalização infantil. Então, eu devia ter uns uhum, 8 anos e fazer musicalização. A minha professora era uma cantora venezuelana, chamada Damelis Castillo, venezuelana. E então introduziu esse gosto pela língua castelhana, né? uhum. É, de cantar músicas em espanhol, e há algumas diversões, né, de músicas de criança, assim, que a gente conhecia, cantando em espanhol. Então, assim, eu acho que começou daí o meu gosto pela língua, né? E aí eu imagino que nos anos 80 eu ouvia muito. Minha mãe tá aqui. Uhum. Ela, ela ouvia, sempre ouvia muito rádio, né? Então eu era criança que gostava de música de criança, mas também gostava de música de rádio, né? Eu era fã Uhum.
Fábio Júnior, Fagner e tal. Uhum. E gostava de coisas meio alternativas também, que eu tinha oportunidade até na musicalização infantil, de conhecer coisas diferentes que uma criança, né, não tem costume. Então, Uhum. nessa onda de rádio nos anos 80, eu imagino que devia tocar muito Gypsy Kings. Uhum. Acredito, porque foi bem nessa época ali, na meados dos anos 80. Gypsy Kings, assim, não é flamenco, né? Mas eles exploraram, né, essa coisa cigana, né? Eles, na verdade, tocam rumbas, né? Então, não é propriamente o flamenco, mas deu essa popularizada, principalmente na língua espanhola, que a gente ouvia em rádio, né? Então, eu tenho essa teoria que vem daí, de repente, o meu gosto, né, pela cultura e tal. É, e tem uma segunda teoria, que é a que eu mais gosto, porque tem Uhum. muita coisa que é inexplicável, né? O meu gosto, aquela coisa que desde criança tinha músicas que eu ouvia e me emocionavam. Então, eu sempre pensei na possibilidade que eu acredito em vidas passadas. Eu gosto muito Uhum. dessa teoria que vem de vidas passadas, assim, né? Em algum Uhum. momento ali, vivi aquilo ali, né? Então, eu tive esse primeiro contato com a dança mesmo quando eu tinha de 11 para 12 anos, né? Que eu falei que eu queria dançar flamenco. E aí depois eu fiz por pouco tempo e só depois de adulta que eu voltei e fiquei. Uhum. E como é que foi essa redescoberta já na fase adulta? Ah, foi lindo, né? Porque aí realmente já tinha tido um pouquinho de contato e sempre ficou aquela coisa, né? Ah, vou voltar a fazer, vou voltar a fazer. E quando eu voltei foi sensacional, assim, né? E tive professoras, né, ótimas, sempre. E tô aí, né? Na verdade, eu por alguns momentos eu me afastei, mas eu sempre voltava logo depois, né? Uhum. Então, desde meados de 2001, 2002, por aí, eu eu tô nessa relação com o Flamengo Uhum. mais forte. Uhum. Uhum. E você estudou onde a dança flamenca? No Capricho Espanhol, né? Que é onde Uhum. hoje eu dou aula de carrom, da Patrícia Weingril. Ela foi a precursora, né, do flamenco aqui em Brasília. E tem outras escolas aqui, outros profissionais que dão aula, assim, mas eu comecei a fazer com ela, que era lá na cultura hispânica, chamava cultura Uhum. hispânica. E aí Uhum. depois virou cultura brasileira. Instituto Cervantes. Não, mas antes disso era Ah. Centro Cultural Brasil-Espanha, alguma coisa assim, Uhum. depois virou Ah, Cervantes, ok. né? Então a Patrícia, ela dava aula lá e depois abriu a escola, né? O estúdio de dança Capricho Espanhol. Uhum. Encanto artesanato em filtro, falando que o Flamengo é lindo. Realmente, né? Sim, é lindo. Legal. Patrícia, e aí você estudou lá, né, a dança, e, enfim, e depois como é que veio o aprendizado enfim, o carrom? Como é que você começou a tocar o carrom? Assim, foi bem depois que eu já estava dançando, né? Eu sempre gostei de percussão, né? Fazia uma oficina aqui, outra oficina ali, assistia alguma coisa, assim, eu sempre, né, me moveu, assim, de uma forma legal o- a percussão. E já fiz um tempo, pouco tempo também, Clube do Choro, enfim. E, em paralelo a isso, o meu estudo com a dança. E aí, um dia me deu a louca, eu vou aprender a tocar carrom.
flamenco, específica. Uhum. E aí, lá no Capricho, a gente sempre faz, em final de semestre, sempre tem apresentação, né, dos alunos e tal. E foi numa dessas, numa apresentação dessas, estava tendo música ao vivo, era o Pedro João, guitarrista flamenco. Hoje, há muitos anos, ele já mora, acho que há mais de 10 anos, ele mora na Espanha, em Barcelona. E com ele estava acompanhando no carrom o Ito Moraes, que é um percussionista baiano daqui de Brasília. E aí eu, no final da apresentação, eu cheguei e perguntei para ele, olha só, eu queria saber tirar som. Eu tinha comprado na internet, naquela época nem tinha loja, comprei assim, na doida, na internet, um carrom pronto, e comprei. Uhum. E aí, ele foi e ele, não, beleza. Aí a gente ficou mais ou menos uns 4, 5 meses, muito pouco tempo, mas foi, né, esse primeiro contato, assim, para entender como é que eu tiro o som daquilo, né? E foi assim que começou. Como Eu é o já nome tinha desse percussionista baiano que você Ito falou que te Moraes. ensinou? Como? Ito Moraes. Ito I- Moraes. Ito Moraes. Aham. Isso, isso. É, é um percussionista daqui de Brasília. Aham. Mora aqui, né? Ele Certo. é baiano, mas mora aqui. Certo. Aí você deu os primeiros passos com ele, né? Na música no som do carrom e depois. Isso. Acontece o seguinte, eu tinha um pouco de conhecimento já dos ritmos flamencos e tal, e comecei a trabalhar, porque eu queria tocar carrom flamenco, né? Já comecei querendo sentar na janela. E aí eu fui e comecei a estudar dentro dos ritmos que eu conhecia, né? E comecei a fazer dentro daquilo ali. É, a partir disso, isso foi muito pouco tempo que eu estive com ele, né? E a partir disso, eu comecei a tirar som por conta própria, dentro do que eu conhecia de flamenco. E a Patrícia foi uma grande incentivadora, né? Porque ela já me colocou no fogo, assim, eu estava começando, ela já me colocou no fogo, ó, vai ter show, vai ter um show no final do ano. Eu ainda estava estudando, estava lá no início. Ela, ó, vai ter um show no final do ano e você vai tocar carrom. Aí eu, ai meu Deus, não sei o que, vou dar conta e tal. Ela, você vai tocar carrom, e vai ser música ao vivo com o Fernando de Marília. Eu, meu Deus do céu, Fernando de Marília é um guitarrista maravilhoso, um cantaor maravilhoso que a gente tem aqui no Brasil. Eu fiquei nervosona, né? E eu sabia que eu não tinha uma técnica ainda, né, suficiente para ter segurança, né? Mas enfim, fui pro fogo e passei por essa. E aí foi, né? E aí sempre quando tinha apresentação, eu participava e bebia da fonte desse pessoal que vinha, né? Os guitarristas, principalmente, para entender, né? Não era o mesmo instrumento, mas assim, eu tentava absorver, né? O que eles passavam, assim, dentro daquilo ali e aprender fazendo, né? E foi assim que eu fui fazendo os meus estudos, né? Na verdade, até hoje, né? Eu Uhum. não me considero uma profissional, né? Eu considero o que a gente chama de aficionada, né? Aquela pessoa que gosta, que tem aquela paixão, que procura, que estuda, né? E que está sempre aprendendo. E acho que o flamenco é isso, né? A Uhum. gente sempre aprender. Eu acho que qualquer arte, né? A gente está sempre Uhum. aprendendo, qualquer coisa, né? A gente está sempre aprendendo e buscando melhorar, desenvolver, né? Uhum. Legal. E, enfim, e depois você foi então pelo caminho autodidata, né, de estudar por conta própria e se dedicar, né, a esse instrumento e também
ao Sim. aprendizado em geral do flamenco, né? Legal, É. muito bacana. Eu queria perguntar para você, né, como é que você destaca, né, já que você tem essa paixão, né, que vem desde os primórdios da sua vida, né, desde a sua infância, né, pelo flamenco. Você chega a dizer que inclusive pode ser anterior a essa existência e tal. Eu gosto dessa Uhum, versão. uhum. É uma paixão antiga, né, muito antiga. Como é que você destaca, assim, o que que você destaca nessa manifestação cultural, né, que tem essa expressão tão forte, né, por diversas perspectivas, né? A perspectiva da música, né? É, da dança, né? Da coreografia, do figurino, né? Sempre muito exuberante, até de outras expressões, né? Literatura, né? Poesia, em- Uhum. é, enfim, cinema, né? A gente vai falar disso daqui a pouco, né? Sim. O flamenco ele passeia por diversas áreas e fascina o mundo inteiro, influencia influenciou outros gêneros musicais, né? O jazz, por exemplo, depois bebeu na influência do flamenco. A música brasileira, né? Você vê grandes violonistas brasileiros, assim, Jacó do Bandolim, né? Por exemplo, Sim. mestre do choro, foi Santa influenciado por Morena. essa música. Exatamente. Como é que você vê a importância cultural do flamenco para o mundo? Eu acho fantástico, assim, primeiro porque a origem do flamenco, ela já nasceu de uma bomba multicultural, né? Ela não é uma cultura que vem de um lugar só, vem de vários lugares, e essa é a origem, né? É, é uma mescla, né, da cultura cigana, com a cultura morisca, com influências árabes, judaica, enfim, e isso em uma região específica do sul da Espanha, né, Andalucia. Então, já começa daí, né? Então, é algo muito forte, assim, que une, né? Sempre foi uma cultura marginal, né? Porque esses povos eram povos marginais, que se uniram. Então, assim, eu vejo algo como muita força, nesse sentido de onde vem, né? O de onde vem o flamenco, assim, isso é muito forte. Isso transmite também na música, no baile, né? O flamenco é sentimento, seja lá qual for, alegria, tristeza, dor, né? Então, eu acho que essa coisa de representar, sabe? Representar a paixão, representar o sentimento, sabe? Eu acho que isso que fez com que, né? E fora, é, musicalmente, é muito doido, né? É muito complexo. Tem ritmos, é uma infinidade de ritmos, né? Tem ritmos que pra gente, nós aqui, ocidentais, tem aquela coisa, né? É, um 2x4, ou um 4x4, um 3x4, e o flamenco trabalha com outras formações rítmicas, né? E eu acho isso muito interessante, assim. Inclusive, a própria cultura cigana, ela já vem de várias culturas, né? Tem um filme, vou falar, a gente falou de filme, mencionou, tem um Uhum, filme muito interessante que fala, é um documentário musical que fala desses ciganos que vêm desde a Índia e vão caminhando, passando por tantos lugares até chegarem no sul da Espanha, né? Então é muito interessante, é um filme lindo, é facilmente achado no YouTube, chama Latiodrome, que fala um pouco disso, né? Essa mistura cultural é, desses ciganos, né? Que vieram e contribuíram para essa força, né? De construção do flamenco. É muito interessante. Latiodrome. Super recomendo. É um filme muito bonito. É um filme francês, uhum, de 93. uhum, O uhum. diretor é francês. Enfim.
Eu acho que é bem legal, assim, para entender um pouco, né? Até Uhum, por exemplo, as pessoas cantavam, a forma de cantar flamenco, né? Isso é muito sentimento, né? Isso vem desde a Índia, né? Da forma que as pessoas cantavam. O cante veio antes, né? A primeira expressão do flamenco veio pelo cante. Então, assim, dá para entender um pouquinho, né, todas essas influências, assim, para a construção que, enfim, tornou-se uma cultura muito rica, né, uhum, exatamente por causa dessa mescla de culturas, enfim. uhum, É por aí que eu acho, assim, né, essa importância, né, porque é a expressão de um povo, né, não é simplesmente uma música, não é simplesmente uma dança. A expressão de um povo. E isso tornou-se a música muitas vezes complexa, né, para entendimentos, estruturas e tal, podem ser um pouco complexas, mas eu acho que é exatamente desse caldeirão ali com que se formou. uhum. Interessante. Do ponto de vista da dança, né? Vamos falar um pouco assim sobre pessoas que você considera assim grandes expoentes do flamenco. Para você, quem seria assim, do ponto de vista da dança, da coreografia? Olha, eu acho que o Antônio Gades foi um expoente muito importante. Ele participou, né? Ele fez coreografias e participou de filmes do Garcia Lorca. É, tem um, tem um filme que ele foi baseado numa obra do Manuel de Falla. E assim, eu acho que isso contribuiu assim para ele, né, para crescer, para levar para outras pessoas esse conjunto, né, não só, né, a companhia dele, enfim. E tem uma mulher que eu acho maravilhosa, que é a Carmen Amaya. A Carmen Amaya é de origem cigana, família, né? O pai dela era guitarrista flamenco, então desde criança ela viveu isso, estava no meio ali, né, do flamenco, então ela começou a dançar desde cedo e ela é maravilhosa, assim, tem uns vídeos, né, que a gente vê no YouTube, maravilhosa, e ela gostava de dançar de calça, né, achava fantástico isso. E aí, quando foi período franco, né, com toda aquela perseguição, com os ciganos e tal, ela fugiu da Espanha. No que ela fugiu da Espanha, ela foi para vários lugares do mundo. Dizem que ela veio para o Brasil, fechou em um monte de lugar e foi para os Estados Unidos. E lá também fazia show, tal, foi, né, virou uma estrela, né? E fofoca, momento fofoca. Dizem que ela teve um relacionamento com o Marlon Brando. Olha só. Marlon Brando, 15 anos mais novo que ela, então naquela época era um escândalo, né? Então, assim, essa, essa, o fazer-se vista, assim, por vários lugares que é por onde ela passou, né? Foi uma consequência, né? Nas suas devidas proporções, né? Mas foi uma consequência muito boa, assim, do que aconteceu de algo ruim, né? Ela teve que sair fugida da Espanha, mas ela teve a oportunidade de levar o flamenco assim para vários outros lugares, né, do mundo. E ela Uhum, fez show naquele Carnegie Hall, né, em Nova York. Enfim, eu acho que ela foi uma mulher muito importante, assim, sabe, para a expansão assim da cultura. uhum.
É, com a ascensão de vários movimentos, né, como fascismo, né, nazismo, né, na Europa ali naquele período dos anos 30, né, vários artistas, né, tiveram que deixar os seus países, né, Sim. suas terras, países de origem e fugir para a América, inicialmente para a França, né, depois a França foi ocupada, mas tiveram que sair, né, dos seus países porque sofreram perseguições, inclusive para não serem mortos, né? Isso aconteceu. Uhum. Você citou bem aí no caso dela na dança, né? Mas aconteceu com vários cineastas, né? Sim, sim, Atores, sim. músicos, cientistas, né? Enfim, o Uhum. fascismo sempre inimigo da arte e da cultura. Exatamente. É, e na música, tem, tem mais alguém da dança que você, desculpa, tem alguém mais da dança que você quer Não, citar? sim, que eu me lembre, assim, eu acho que eles são grandes representantes, né? Uhum, Agora, na bacana. música, na Uhum, música, quando alguém fala assim, ah, flamenco, a outra pessoa responde, ah, flamenco, Paco de Lucia, né? Ele é foi automático. responsável por popularizar o flamenco, assim, de uma forma, né, gigante. E assim como ele, o Camarón de la Isla. Ele também foi muito Uhum, importante, que é um cantaor, né? O Paco de Lucia, guitarrista, e o Camarón, cantaor. E foi, né, uma explosão, assim, levou para o mundo, né? Então eu acho que na música eles são os maiores representantes, assim, popularizaram, né, digamos assim, popularizaram mesmo, né? O flamenco tornou o flamenco conhecido no mundo inteiro, né? uhum. Bacana, legal. E falando um pouco, o seu carrão tá aí perto? Tô sentada nele. Ah, tá. É que eu ia te perguntar se você conseguia mostrar ele pra gente. Um- você tem só um ou você tem mais de um? Não sei. Não, eu tenho mais de um. Eu tenho mais de um. Assim, porque Aham. como eu falei, né? Eu comprei o primeiro assim, na doida na internet. Eu nem sabia, né? Não sabia nem por onde começar. Uhum. Comprei. Até hoje eu tenho ele, mas uso mais em aulas. Tem um do Pitty, que é brasileiro, mas também já bem antigo. E tenho mais dois que são os que eu mais uso assim, em show, que um Uhum. alemão, que eu não sei falar o Uhum. nome, que é Schlagwerk, é uma marca Uhum. alemã, que tem uma linha específica de carrons flamencos, né? Então tem a sonoridade bem flamenca, assim. Eu tive a oportunidade de fazer esse investimento, né? Sempre foi meu sonho. E já há alguns anos eu realizei. E, Uhum. e tem um outro que é esse que eu tô sentada, que é da G Percussion, 100% brasileiro, carioca. Tem uma timbragem bem flamenca, assim. Deixa eu tentar mostrar aqui. Vamos ver se eu consigo Uhum. sem o celular cair. Vou levantar. Aqui, Opa. Ah, legal, legal, que bacana. né? Então, os carrões variam muito, né? Esse aqui, olha só, o som desse aqui e esse aqui tem um som completamente diferente, né? Todos eles têm uma timbragem bem diferente, assim, entre Uhum. eles, né? E cada um é explorado de uma forma, né? Fabricado de uma forma. Alguns Uhum. têm corda, cesta de violão, outros têm esteira de caixa de bateria, guizos, miçanga, né? Então tem muitos elementos aí que fazem essa diferença, além da madeira, né? Do tamanho, tudo influencia, né? Esse, Uhum. esse, esse aqui que eu estou usando é carioca da G Percussion, que trabalha muito instrumentos voltados para o flamenco, né?
Ele é de um luthier carioca, carroneiro flamenco, né? Então ele se especializou nisso, é claro, tem outros instrumentos também que ele faz, né? Árabes e tal, mas esses flamencos, eles são carro-chefe, né? Da Uhum. Gota Costa. Interessante você contar sobre essas diferentes procedências do Carrom, né? O seu primeiro, ele era da onde? Ele é da onde? Esse que você comprou na internet, o seu original. Eu nem lembro o nome da marca, eu achei na internet, era alguém de São Paulo, uma marca de São Uhum. Paulo. E aí eu comprei. Foi meio Uhum. assim, eu nem sabia qual era o som do carrom. E eu também não tinha entendimento, né? Eu comprei exatamente para começar a aprender, né? Uhum. Mas eu não me lembro a marca, não me lembro. Uhum. E no carrom não tem escrito também. Uhum. Mas, enfim, assim, antigamente era mais difícil a gente encontrar, né? A gente não encontrava facilmente em lojas. Hoje a gente tem muitos carrons, muitas marcas que são vendidas é, em lojas, facilmente na internet, né? Então é um pouco mais fácil, assim. Eu acredito, eu não tenho certeza, mas eu acredito que o primeiro aqui no Brasil que começou a fazer carrom foi o Pitt. Acredito eu. Até porque quando a gente começou a ouvir o flamenco na música brasileira, né? Pelo menos quando eu conheci, né, a existência do carrom na música brasileira, foi em dois acústicos MTV, um do Rapa, que estava usando carrom Uhum. Pitty, e o outro da Cássia Eller, aquele acústico maravilhoso da MTV dela. E a Lan Lan tocava num carrom. Lan Lan. Eu tenho 90% de certeza que era Pitty também. Então, acredito que ele tenha sido o primeiro, né, a Uhum. fazer carrom aqui no Brasil. Nossa, bacana, porque é um instrumento, se não me engano, surgiu no Peru, né? De origem afro. Isso, E né? A gente esses. fala que é um instrumento afro-peruano, né? E que da época ali da escravidão, no litoral do Peru, é, eles carregavam, né? Os escravos carregavam ali nos portos, né? Caixas de alimentos e tal. E aí eu utilizava aquelas caixas ali depois para tocar, né? Seus festejos, né? Nos momentos de Uhum. folga. Então, vem daí, né? E depois foi construído. Mas o carrom peruano, ele é diferente no som. Ele é muito o som da madeira, sabe? Depois que o carrom foi, né, para o flamenco, né? Foi conhecido e difundido pelo flamenco. Aí que colocaram esses elementos assim dentro do carrom para mudar, né? Mas o carrom afro-peruano ele não tem nada dentro, né? O que eu falei, Uhum. esses elementos que tem no carrom afro-peruano não, o original não. Mas ele vem do Peru, eu acho que em 2010, acho que desde 2010 o carrom é considerado como patrimônio, né, cultural do Peru. Então, assim, é um instrumento muito importante ali para a cultura deles, né? Não, é interessante como se espalhou pelo mundo, né? Porque você falando aí dos fabricantes, né? Fabricantes no Brasil, na Alemanha, né? Enfim, deve ter muitos Sim, países, né? E sim, também como, além de se espalhar, né? Ser tocado em vários lugares, como ele
foi para diversos estilos, né? Flamenco, né? No qual você toca o cajón, mas você citou dois artistas brasileiros aí do universo pop, né? Que Uhum. usaram, mas também é usado em jazz, até em música eletrônica, né? Rock. Sim, sim, sim. Hoje já é um instrumento muito popular, né? Acredito eu que essa popularidade toda se deu por causa do flamenco, né? Existem várias Uhum, versões, mas a versão que eu mais ouço é que o Carrom, ele começou com o Paco de Lucia, né? Na música do Paco de uhum. Lucia. Então, dizem que ele estava fazendo um show na embaixada da Espanha, no Peru, alguma coisa assim, e foi presenteado com o cajón, que é o instrumento ali né, do país. E nessa época, o mais legal de tudo é que nessa época, quem era percussionista do Paco era um baiano, que até hoje vive na Espanha e tal, Rubem Dantas. E Uhum. aí o Rubem Dantas começou a colocar isso, se eu não me engano, lá para, eu acho que 74, 73 por aí, foi a primeira gravação com o Cajón, né, uma música chamada Solo Quero Caminar, do disco do Pato, com o mesmo nome, e foi daí que começou, né? Aí começaram gravou essa música com o Carrom, e aí foram colocando sempre, e aí foi difundindo e tal. Né? Essa questão de colocar elementos dentro foi por causa do flamenco também, né? Porque Uhum. eles pegaram aquele instrumento que era puro som de madeira, e aí eles começaram a colocar elementos dentro para se parecer mais com o som das palmas, que é, né, muito utilizado, né, essa percussão de palmas no flamenco. Então, para ficar com uma sonoridade mais próxima às palmas, aí eles foram colocando esses elementos e tal. Então, eu acho que o flamenco é, foi um foi um grande meio assim para difundir, sabe, o instrumento também, embora não seja tradicional, né? Não seja espanhol e nem seja o tradicional do flamenco, mas ele chegou bem depois, isso é muito recente, né? Década de 70, muito recente. Mas hoje, né, hoje se toca tudo, né, no carrom. Legal. E para a pessoa que está querendo começar a tocar o carrão, tem alguma marca que você indica, algum modelo? Pode comprar qualquer um. Você falou que hoje é relativamente fácil de encontrar, né? Para Sim, vender. sim, em lojas de instrumento musical é muito fácil de comprar, de encontrar. Assim, eu acho que tem um lado que é muito pessoal, né? Por exemplo, quando eu estou dando aula para iniciante, por exemplo, aí o aluno na primeira aula fala: olha só, eu vou comprar um carrom, que marca eu compro? Aí eu falo: fica um pouco, faz umas aulas, vai experimentando os carrões que tem aqui, que vários alunos deixam lá, né? E a própria escola tem alguns carrões que deixam, eu também deixo carrão lá. E aí os outros vão, que não tem, vai pegando emprestado. E aí eu espero um pouco, faça algumas aulas, em cada aula você faz em um carrão diferente, porque você vai entender o que te agrada mais, né? Tanto de espaço, né? Uhum. Quanto de sonoridade mesmo. Ah, eu gosto mais do mais agudo, eu gosto de mais grave, né? Então, isso varia muito. Então, tem esse lado é, muito pessoal, assim, né? E tem um outro lado que das questões de qualidade mesmo. Hoje tem muitos, assim, brasileiros, 100% brasileiros, né? Aqui de Brasília tem o Levi,
Percussion, que é muito bom o carrom dele. Tenho alunos que têm carrom dele. O próprio pitch é muito bom o som dele. Alguns modelos da FSA, que é a marca mais fácil de se encontrar nas lojas de instrumento. A FSA tem alguns modelos bem com o som bem interessante. E falando assim, especificamente de flamenco, eu gosto muito da G-Percussion, né? Esse Uhum. que eu falei lá do Rio, porque ele trabalha muito específico, assim, para a sonoridade do que se usa no flamenco, né? Uhum, interessante. E você dá aulas nesse estúdio, né, que é o estúdio Capricho Espanhol, não é isso? Você já está há 10 anos lá, né? Como é que é essa instituição? Quanto tempo que ela tem, né? Fala um pouco, já que você falou aí da questão dos carrons, né, que você ficam lá para os alunos irem conhecendo, né? Cada um senta lá, vê um, vai testando as sonoridades e tal. Fala um pouco sobre como é que é a aula, né? Como é que é um É, pouco da escola, como é que são, o que que você procura compartilhar, né, dos seus conhecimentos com seus alunos, né? sim. Tem um É, perfil também de alunos, digamos, são mais pessoas jovens, né? Enfim, ó, como é que é? uhum. Eu acho que tem mais de 10 anos. Eu acho que deve ter uns 11 ou 12 por aí. Eu sou péssima de referências de datas Uhum, e tal. Mas tem um pouco mais de 10 anos. É, eu já estudava lá, né? Sempre estudei lá, dança, e comecei a dar aula. O perfil dos alunos do estúdio é o seguinte: são alunos de dança que buscam no Carrom uma forma de ajudar a entender os ritmos, estrutura, ajudar enfim, de uma forma geral, na dança, né? uhum, Então, os alunos da escola, é claro, varia muito, né, de idade e tal, mas o perfil básico é esse, né? Alunos de dança que buscam o Carrom como uma forma complementar para ajudar, né, no entendimento aí da cultura e na própria dança, né, para desenvolver melhor. Mas eu também tenho alunos que não têm, não fazem dança, não tocam flamenco e buscam o carro. Aí a Gisele é uma delas, uhum. quase Legal, todas, Gisele. porque a Gi é uma cantora daqui de Brasília e musicoterapeuta. E, e é legal que ela utiliza isso no trabalho dela também, né? Além do conhecimento do instrumento e do flamenco, né? Ela também utiliza isso no próprio trabalho dela como cantora, como musicoterapeuta. Isso é muito legal. Eu tive um aluno uma vez que ele era professor de educação física para crianças. E ele utilizava também nas aulas. Ele também não tinha nenhum outro contato com o flamenco, a não ser ali o carrom, mas utilizava nas suas aulas ali, né? Como dinâmicas e tal. Então, então o perfil assim varia um pouco, mas a maior parte dos alunos são alunos de dança, né? Que dançam também. Interessante como a música e a arte abrem perspectivas sempre, né, nos mais diversos campos, né? Sim, Musicoterapia é um deles, né? Já tivemos até umas pessoas aqui dessa área falando é, aqui nessa live, como o Sérgio Cavazoli, que guitarrista do Gilberto Gil. Bacana, legal, Meire, Gisele, legal. É, Gisele Meira. beijo, Gi. Pois é, e aí, assim, então o Capricho Espanhol, a Patrícia Weingrib, né, que é a diretora, a mentora
do Capricho, ela foi a precursora do flamenco aqui em Brasília, né? Ela que trouxe o flamenco para Brasília. Ela é daqui e aí estudou em São Paulo e voltando, ela trouxe, né? Começou a dar aulas e tal, e isso tem 30 anos. Ela está fazendo 30 anos aqui. Então, existe todo esse trabalho aí, né? Que ela faz assim com maestria, né? Sou meio Uhum, suspeita para falar. uhum. Enfim, já formou muita gente, né? Já introduziu muita gente, né? No flamenco, assim. Isso é muito bacana, né? Esse crescimento, ver esse crescimento, né? É muito massa. Certo. E além de você dar esse toque para os alunos, né, para eles experimentarem os diferentes tipos de carrom, para se encontrarem num específico que eles venham a gostar, né? Que outros toques você dá assim para eles, né? Em termos gerais, né? Assim, claro, tem um aprendizado teórico e tudo, mas que você fala assim que é importante para que eles se desenvolvam no toque do instrumento? Sim, tem a parte técnica, né? Que a gente sempre trabalha e, e a gente sempre pega ritmos flamencos, né? E dentro desses ritmos, volta e meia, a gente acaba remetendo à estrutura de bailes, né? Então, esse trabalho de tocar para baile, né, é muito completo, porque você tem que conhecer um pouco de tudo, né? E você entender de estrutura, códigos, né, do baile, que é o que faz, são os elementos que fazem o negócio acontecer, né? Basicamente, né? A composição básica da música flamenca, né? É o cante, né? Realizado pelo cantaor ou cantaora, o toque, que é a guitarra flamenca, que é o Uhum. violão flamenco, né? Que em espanhol chama guitarra, e o baile, né? Então, que é executado pelo bailaor ou bailaora, né? Então, essa junção tem que acontecer ali. E às vezes, por exemplo, num formato de tablado, né? É claro, tem o formato de companhias, apresentações, coreografias e tal, convenções dentro daquilo ali, né? Musicalmente falando, é, mas tem os tablados, né? Os tablados são. Eu posso contar um Uhum. pouquinho, Claro, voltando aqui claro. um pouco da Uhum, história, fica à vontade, fica à vontade. que o flamenco, ele teve vários momentos de ascensão e queda e tal, né? De popularidade, digamos assim, né? E houve uma época, no final de 1800 e alguma coisa, até o início do século XX, 1900 e pouquinho, tinha os cafés cantantes. Então, nesses cafés cantantes, reuniam os artistas flamencos, bailaores, guitarristas, cantaores, e isso deu um up assim, muito grande no flamenco ali, sabe, na Espanha. Tornou-se muito popular, né, por causa desses cafés cantantes. E esse formato que eu falei de tablado, que era, né, utilizado nesses locais, são espaços, geralmente tabernas, bares, né, específico para apresentação de flamenco. Então, tem bailaores, em geral, solo, né, não tem uma companhia, né, se apresentando. Uhum. Geralmente são solo ou poucas pessoas ali dançando uma coreografia. E os músicos, né, cantar o guitarrista, palmeiro,
né? Que são os tocadores de palma, percussionistas. E nesse formato é muito louco, porque você tem que entender da estrutura dos ritmos, porque não é algo que é montado, aquela coreografia assim, é isso, vai acontecer isso, sabe? Não, não é assim. A pessoa chega, o músico chega, eu já vi isso, o músico Uhum. chega, faltando 5 minutos para começar, para iniciar o show. Ah, vou ver ali o que que vai ser cantado. E aí Uhum. o que que vai ser tocado, né? E aí o bailaô, o bailaora vai chegar, por exemplo, vai chegar para o guitarra, olha, eu vou dançar uma soleá buleria, ou seja, ritmo, check. Cantaô, vou fazer 2 letras. Ok, cantaô já sabe que vai ter que cantar 2 letras. Ele tem o repertório dele, né? Uhum. Ah, é, guitarrista, a gente começa com a falseta, por exemplo, né? E é isso, e tá ensaiado, e já vai Uhum. pro palco, né? Então, assim, é legal entender um pouco essa estrutura, né? E eu admiro muito isso no flamenco, né? Que cada artista tem o seu momento, né? O momento do cantaor, o cante, a letra, né? Que ele faz o seu cante, o momento do guitarrista são as falsetas, que ele vai mostrar toda, né, a sua performance ali, né, sua virtuosidade, e o bailaor, que está ali, e tem um momento específico também, geralmente do sapateado, que é mais forte, que é mais, né, que chama muito a atenção quando ele está sapateando. Então, essa generosidade formada, assim, sabe, cada um tem seu momento ali. Eu admiro isso, eu acho lindo, sabe? De que a gente estava falando? Eu respondi, eu não sei o que era mais. Não, respondeu, respondeu. Não, você estava falando sobre a questão. A gente falou dos alunos, né? Você falou um pouco sobre os alunos, né? O que que você recomendava para eles, né? Que você Ah, mostrava sim, vários lembrei. ritmos, né? De Lembrei, é flamenco, porque né? eu ia Procurava. falar que isso. É porque eu Uhum, falei isso porque eu ia dizer que muitas vezes a gente acaba entrando na questão da estrutura e dos códigos, né, de um baile, seja lá qual for, de um ritmo, né, que a gente chama de palo, de um palo, seja lá qual for, e aí a gente passa um pouquinho por essa parte um pouco teórica, no sentido de entendimento de estrutura, né? Então, não é simplesmente chegar a tocar, é simplesmente chegar e fazer uma coisa combinadinha e marcada lá. Às vezes não, se você está tocando para o baile, você tem que seguir aquele baile. Então, às vezes, o papel do cajón, eu vejo assim, o papel do cajón é dar a base rítmica para quem estiver. Para os outros músicos, é o que permite o guitarrista tá tocando e viajar e saber que vai voltar no lugar certo, né? Vamos uhum, supor. Igualmente o bailaô, né? Então, assim, eu vejo o cajón como isso, né? É o que dá base. Então, quanto mais claro eu estiver ali acompanhando, mais eu vou ajudar, né? uhum, Os outros companheiros, assim. Então, a gente explora muito isso também, né? O saber entender os códigos ali para a gente fazer coisas diferentes, né? O momento uhum. que a gente pode inovar, o momento que a gente tem que seguir ali, né?
e não simplesmente executar apenas, né? Tem Uhum. outras coisas também que a gente trabalha. Hum. Eu gostei quando você contou essa experiência que você teve de ver alguns músicos, né, alguns artistas flamengo, de flamenco, né, chegando e meio que combinando na hora, né, o que Sim, o violonista eu vou tocar de tal jeito, aí o cantor, né, o cantaor, né, como você contou, eu vou cantar duas letras de tal jeito e a pessoa que dança, como é que chama? Balaô? bailaor ou Bailaor falando, vou bailaora. dançar de tal jeito, né? Uma coisa assim com focada na liberdade, né? No improviso, me lembrou um pouco músicos de jazz, né? Que às vezes se encontram, por exemplo, em clubes, em qualquer lugar e às vezes fazem as famosas jam sessions, né? Não só músicos de Uhum. jazz, de blues, de rock, e começam a tocar na hora e criar na hora, né? Enfim, uma liberdade grande de improviso, né? Mas sempre lembrando que essas pessoas têm a capacidade de fazer isso por conta, assim, como é o seu caso, de muitos anos de estudo, de aprendizado, que dão conhecimento teórico, né, uma base para que a pessoa tenha essa liberdade. Como você falou, ele vai lá não sei aonde, mas sabe exatamente onde tem que voltar e tal. Então é Sim, claro. interessante isso, porque é uma liberdade, mas sempre fruto, né, de um estudo, né, de um preparo. Sim. E às vezes a coisa já está tão como é que se fala? Você já tem aquilo tão incorporado em você, né, que é muito natural chegar e fazer isso, né? Sim, e é assim, dentro de uma estrutura básica, Uhum, né? claro, claro. Por exemplo, Uhum, o guitarrista está fazendo ali, mas ele sabe que tem uma quantidade de compassos é, que, uhum, que ele tem a liberdade dentro daquilo ali, né? uhum, Mas ele está, de certa forma, preso a uma estrutura básica, né? Para uhum, ali. Mas realmente existe essa possibilidade, e é claro, cada músico tem o seu repertório, né? uhum, E às vezes, por exemplo, o bailaor quer tocar um palo no estilo tal, né? Então ele vai, eu prefiro o estilo tal. E aí o cantaor vai cantar, tem o repertório dele, vai cantar conforme, né? uhum. Bacana. Aí eu queria saber de você, Patrícia, das suas performances, né? A gente olha no seu Instagram, recentemente estava vendo, você estava tocando, não lembro agora a cidade, no interior de São Paulo, e depois você foi para o Rio, fez mais uma apresentação, né? Você Sim. tá sempre. Fala um pouco sobre as suas apresentações, onde, enfim, por onde você, como funcionam, né? Assim, geralmente, assim, de uma forma, né, básica, assim, e eu atuo aqui, né, na cidade, e não Brasília. apenas aqui em Brasília, e não é, necessariamente só com baile, é claro, né, o trabalho é mais focado, sim, mas eu tenho outros projetos, assim, de música, né, Uhum, apenas musical, né, sem dança. Então, já há algum tempo, assim, de volta e meia, a gente aparece nos restaurantes, bares da cidade, né? Já tive projetos muito bacanas. E aí, às vezes, tem oportunidades, né? Já tive a oportunidade de ir para Goiânia, né? Participar de eventos, de apresentação com um grupo de lá, né? Eu tive a oportunidade também, alguns anos atrás, a convite da Yara Castro, que é, né, uma bailaora maravilhosa que temos aqui, que responsável por difundir o flamenco aqui no Brasil de uma forma sensacional. Já mora há muitos anos, ela tem família, né, da Espanha, já mora há muitos anos na Espanha, ela e o esposo dela, que é o Fernando de la Rua, que é um guitarrista maravilhoso também. Então,
Já tive a oportunidade de fazer espetáculo com eles, e com o Márcio Bonifon, que é um, um cantaor maravilhoso também. Ele é uruguai, mas vive aqui no Brasil. É, recentemente, que você falou que viu, né, os registros aí, eu fui participar de um festival, que é um festival internacional de flamenco, que acontece todos os anos em São José dos Campos, né? São José dos E, Campos. e sempre tem. Ele é organizado pela família Guerreiro, que mora lá, que é de lá, e que são artistas incríveis, né? E todo ano elas fazem esse festival, que é um festival bastante grande, assim, bastante grande, que reúne facilmente 400 pessoas, né? Que é um fim de semana. Então, sempre tem é, workshops, oficinas com vários profissionais do Brasil. Esse ano, né, a convite da Thalita Sanches, que na verdade essa edição era para ter acontecido em 2020, né? E aí teve que ser adiado por conta da pandemia. Eu tive a oportunidade pela primeira vez de ministrar uma oficina lá, né? De Uhum. cajón, ritmos flamencos. E depois disso, aí, enfim, aí tem as oficinas, várias oficinas com vários profissionais do Brasil inteiro, e sempre tem um artista, um bailaor internacional que vem especialmente para o evento. Esse ano a gente teve uma alegria, nossa, enorme, assim, de contar com a participação do Farruquito, que o Farruquito, assim, na minha opinião, é um dos maiores, assim, da atualidade. Eu sempre admirei muito ele. É de uma família flamenca, com avô flamenco, os irmãos todos tocam, os irmãos todos dançam. Inclusive, já vieram em outras edições ministrar o workshop, os workshops internacionais em outras edições. Então, a gente tem a oportunidade de fazer aula um fim de semana com o Farruquito, e tem um dia do fim de semana que tem a mostra, mostra de várias escolas do Brasil inteiro, né? O Capricho Espanhol participou, é, e eu participei, levando alunos também para tocar cajón. Foi bem legal, né? A experiência geralmente não se tem apresentação de cajón ali, né? A Uhum. gente fez junto com o baile, a gente colocou 5 cajons ali, foi bem legal, foi bem legal. E, e aí na última noite tem sempre o espetáculo internacional, né? Com alguns dos maravilhosos do Brasil e com a participação do artista convidado internacional, né? Então é um evento muito muito bonito, assim, sabe? Que a gente tem a oportunidade de ter contato com outras escolas, com outros bailaores, a gente sugar um pouquinho o conhecimento de muitos profissionais e inclusive de um artista internacional. Isso é muito, muito legal. E, e ver como tá a cena, né, do flamenco no Uhum. Brasil, para a gente sair aqui dessa bolinha onde a gente vive, que é natural, Uhum. e conhecer o que está acontecendo por aí, né, nos outros estados. Isso é muito legal, uma experiência muito bacana. E aí Bacana. É, Aí depois eu fui para o Rio. Eu estava de férias, né? Aí eu fui para o Rio. Eu estava indo para o Rio para assistir um show. E aí eu fui e em contato com um amigo que é cantaor do Rio, maravilhoso, super referência no Brasil inteiro também, que é o Diego Zarcon.
E aí ele foi e falou: fica até o fim de semana, vamos fazer um tablado aqui. Então tá bom. Troquei minha Hum. passagem e fui pra lá. E a gente teve a oportunidade lá de tocar. Foi muito bacana, assim. Que aí eu estive com ele, com o Diego, que a gente já faz um trabalho. Ele sempre vem a Brasília, né? De volta e meia ele está aqui. Ele faz um trabalho muito lindo de cante flamenco. E outros artistas, né? Tanto bailaores, a Vanessa Domingues também, que é uma querida e uma bailaora maravilhosa, que o Brasil tem. Na verdade, ela não é brasileira, né? Ela é argentina, que foi criada na Espanha e voltou para a Argentina e veio estar há alguns anos aqui no Brasil. E fora outros artistas que estavam lá, Natália Casanova, o Ale Palma, que é um guitarrista de Curitiba, que está morando no Rio, no Rio, no Rio? No Rio, em São Paulo. Enfim, tá no Rio, ele mora no Rio. Uhum. Enfim, é esse ciclo, né, que a gente está, esse círculo, né, de contatos que a gente faz e a gente vê e admira e, né, por sorte, assim, a gente tem a oportunidade de estar junto, de dividir palco, né, de aprender, né, em um workshop e tal, então isso é muito enriquecedor, né. E o Brasil tem uma qualidade muito incrível, assim, de artistas, de profissionais, sabe, do flamenco. É muito bonito, assim, sabe, o trabalho que o pessoal faz. E você acha que os brasileiros, quando eles tocam, dançam, cantam flamenco, eles agregam outros elementos, né? Você mesma fala que mistura o flamenco com outras expressões, né? Você acha que como é que o brasileiro inova nessa tradição? Ele traz outras referências? Assim, o que eu tive oportunidade dessa mescla foram outras linguagens, como o do balé, como o show, um show com um artista africano, uma música mais pegada africana, outro uma pegada, uma música mais universal, e aí eu vou coloco os elementos ali de flamenco é, como junção ali para complementar, né? Agora o flamenco em si, assim, o flamenco é muito particular, né? Principalmente falando de dança, é muito particular. Então, assim, é diferente do balé, por exemplo. O balé você aprende a técnica para ser perfeitamente igual. O flamenco você aprende a técnica para ser você mesmo, né? Eu acho que o esquema de ter técnica, né, de desenvolver técnica, é para te dar mais liberdade para você expressar o que você é, o que você sente ali nos movimentos. Eu vejo assim. Então, é natural que se tenha uma coisa ou outra, né? É uma pegada assim, um bailaor que latino, né? Ele vai ter uma pegada ali que vai misturar, mas assim, em geral, se respeita muito o que é, né? A Uhum. base, a tradição. E assim, não é só Brasil, não, né? Assim, eu falo de uma forma geral, assim, a gente tem algumas referências, assim, de bailaores, ao meu ver, fantásticos. Tem gente que não gosta, que fazem misturas, assim, loucas, assim, tendo essa base flamenca, mas fazendo outras coisas, né? A gente tem a Rocio Molina, que ela tem isso, ela é muito, sabe, a dança contemporânea misturada ali, o Israel Galvão, que é de uma família flamenca, ele dança flamenco, começou com flamenco e depois sentiu a necessidade de colocar outras coisas. Então, os movimentos dele são muito diferentes e são muito peculiares, assim, são muito dele,
né, da expressão dele. Então, assim, eu falo de uma forma geral, assim, né, existe esses, uma certa, uma certa liberdade, muitas vezes, de incluir coisas ali que são suas dentro daquilo ali, mas, no geral, se mantém, né, a tradição, as estruturas, né, dentro da estrutura de cada ritmo e tal, que é trabalhado ali, geralmente é isso, né. Uhum. Bacana. E você tem um projeto chamado Tonatrio, não é isso? Como é que é esse projeto? Quem toca com você? Sim, o Tonatiuh, a gente, assim, somos o Lucas Trigueiro, guitarra, o Alexandre Macarra, baixo. Ele estava aqui, eu não sei se ele ainda tá. Ele está tocando hoje. E, e eu, eu conheço o Lucas já há quase 10 anos, né? Ele saiu de Brasília, foi estudar nos Estados Unidos, na Berkeley, se formou lá, e aí depois passou um tempo no Rio e depois veio para cá. E quando ele veio para cá, eu acho que logo depois, assim, ele foi fazer um show e uma amiga em comum, vai ter um show do meu amigo, guitarrista flamenco. Aí eu, legal, Hum. vou lá ver. E aí eu fui lá ver e no final do show eu prazer, meu nome é Patrícia, bora tocar junto. E assim começou, né? Então, não só junto ao Capricho Espanhol, que ele sempre toca com a gente, mas outros projetos. Eu tive vários outros projetos com ele. E a gente toca com outros artistas também, daqui, artistas de fora que vêm para cá, e aí, né, alguém chama a gente para compor ali, né, o elenco de artistas. Então, acho que foi lá para 2013, por aí, né, que a gente tem esse trabalho juntos, que a gente sempre está junto. E aí, há alguns anos atrás, o Alexandre entrou na vida, na nossa vida, e ele é um músico super, né, respeitado aqui em Brasília, baixista, contrabaixista, ele toca baixo acústico também, elétrico. E aí a gente começou a se relacionar, e ele é meu companheiro, né? A gente começou a se Uhum. relacionar, e E aí ele conhecia o flamenco, mas não, né, não aprofundado e tal, não conhecia muito, aquela coisa mais básica. E aí ele começou a se interessar. Não, vamos ver. E aí a gente começou a tocar, né? E aí nessa a gente começou a tocar os três juntos, e daí fizemos alguns shows e tal. É, a gente fez um show, inclusive o último que a gente fez foi no Clube do Choro, em 2019, e o nosso plano 2020 era começar a gravar coisas, né? E acabou que veio a pandemia, e isso limitou a gente e fez com que a gente adiasse, né, nossos planos. É, então a gente ficou parado esse tempo, assim, né, da pandemia. E paralelo a isso, esse período de pandemia, a banda que ele toca, que é, né, o trabalho principal dele é junto a uma banda, e eles começaram a pegaram a onda das lives e começaram. E nisso eles eram uma banda de Brasília, né? Hoje eles não têm mais, né, lugar assim, graças a Deus, desde o ano passado que, né, os lugares começaram a abrir e tal. Eles estão sempre viajando, né? Eles fazem mais show fora de Brasília do que em Brasília, né? Então, isso também contribuiu para que, né, nossos planos
fossem adiados temporariamente. Mas assim, o legal é que semana que vem a gente vai se encontrar de novo no palco. A gente vai fazer um show lá na Galeria Mundo Vivo, que é um espaço que Que sempre está dia? aberto pra gente, quarta-feira, dia 12, que aí vai estar presente o Toná Trio e Baila Louras, a Vanessa Domingues, né, que eu mencionei, né, que mora no Rio, a Patrícia Weinberg, do Capricho Espanhol, e a Valéria Fraeta, que é uma bailarora aqui e ela é muito agitadora cultural, né? Ela vai atrás, flamenca, né? Ela vai atrás para conseguir, para trazer gente, para se apresentar, enfim. É bem legal, assim, ela faz esse trabalho massa, sempre está chamando a gente e tal. E a Tatiana Guedes, a Tatê, ela também vai estar no palco com a gente, nas Palmas. Então, temos uma equipe aí bem bacana, né? E vai ser a volta aos palcos do Toná Trio, né? Ah, legal. Que horas? A partir de 20 horas. A partir de 20 horas. Quarta-feira, Galeria Mundo Vivo, em Quarta-feira. Brasília. Isso, na 412 Norte. Dia 12 de outubro, Dia feriado. 12 de outubro, no feriado. Ótimo dia Legal. para ir curtir um som. Curti um flamenco. É. Legal. E eu queria um comentário seu, que a gente estava até falando sobre, enfim, falamos sobre os filmes do diretor espanhol Carlos Saura, né, um dos maiores, dos grandes nomes aí do cinema mundial, né? Ainda vivo, né? Hoje deve ter mais de 80 anos o Carlos Saura, grande cineasta, e ele dedicou ali na década de 80 uma trilogia, né, no tablado, inclusive, com as pessoas dançando, é fantástico, esses três filmes, recomendo aí para quem puder ver, né, eu vi na época que era VHS, né, hoje deve Pois ter é, streaming, né, faz Bodas de muito tempo que eu Sangue, assisti. Bodas de Sangue, sim. Bodas de Sangue, né, El Foi o Amor Brujo, primeiro né, dos três. Bodas de o Sangue, aí amor, depois veio Amor Brujo. É. O Amor Bruxo, né, e Carmen, né? Os três inspirados em peças, em coreografias Isso. importantes aí do Flamengo, coreografias clássicas, né? Inclusive tem o Paco de Lucia tocando, né, em todos os Sim, filmes, né? O próprio sim, Paco tá tem lá. um É ao vivo, fato. eles dançam ao vivo, não é uma coisa que, Muito claro, é massa. editado e tal, mas eles fazem na hora, né? Queria um comentário seu sobre essa trilogia aí do Flamenca, do Carlos Saura. O que que você acha? Eu acho fantástico, né? Acho fantástico. E assim, eu não lembro do Amor Brujo, eu já assisti, mas eu não me lembro quem estava estrelando ali, mas os outros eu sei, Carmen, tanto Carmen quanto Bodas de Sangue era o Antônio Canales, né? Que Antônio Canales. não, Antônio Canales não, Antônio Gades. Antônio Gades. Antônio Canales Canales. é outro bailaor que está aí até hoje. É o Antônio Gades. Bodas de Sangue tem ele e a Cristina Royos. E ele fez toda a coreografia, né, de todos eles. Carmen também, ele que coreografou. É, eu acho lindo isso, né? Agora, eu vou falar outra coisa. O Carlos Saura, eu acho ele fantástico, eu gosto muito. E ele fez outros filmes. Ele tem outros filmes flamencos, né? Uhum. Que não são tão conhecidos como essa trilogia, né? Tem uma pegada diferente, é mais como um documentário musical, digamos assim, né? A presença de artistas e muitos artistas maravilhosos, né? Super referência, tanto de cantaores e guitarristas quanto de bailadores. Então ele fez alguns sevilhanas, ele fez um que chama Flamenco, depois, 15 anos depois, ele fez outro chamado Flamenco Flamenco,
Os dois são maravilhosos, gosto muito deles e gosto muito de um chamado Ibéria. Esse Flamenco é bem de 2010, se eu não me engano. Os outros eu não sei. E o Ibéria eu acho maravilhoso. Então eu gosto muito, principalmente desse, o Flamenco. Flamenco também é muito lindo. E o Ibéria eu gosto bastante, assim. Então ele tem essa, esse, essa, essa relação, né, com o flamenco e que ele buscou, assim, colocar nas obras dele, assim, eu acho bem lindo, assim. Eu lembro de Bodas de Sangue e lembro de Carmen. Amor Brujo, eu não me lembro. Eu já assisti, mas eu não me lembro. Mas é porque os outros eu assisti mais de uma vez, né? Então eu lembro um pouco Uhum. mais. Mas eu acho muito legal, assim, como uma forma é, de levar o flamenco para linguagem cinematográfica, né? Isso é muito inovador, né? Eu acho muito bonito. E recomendo esses outros também, que são bem flamencos e artistas maravilhosos participando. No baile as Sarabaras, no Ibéria tem as Sarabaras, o Paco de Lucia participa também, Manolo Sanluca, enfim. Tem referências muito boas assim para conhecer, sabe? Uhum. Legal, muito boas essas dicas aí também. E falando em dicas, né, que aqui a gente sempre pede dicas para as pessoas entrevistadas, né, já que você poderia emendar, você tem outras dicas assim de livros, sei lá, outros filmes, enfim, pode ser até relacionado ao universo flamenco, mas pode também ser outras, de outros universos também. Assim, eu super recomendo esses do Carlos Saura, Carlos é, Saura. esses que eu comentei, o outro que eu comentei lá no início, da migração Documentário da origem dos ciganos até chegarem à Espanha. Tem um programa, Latiodron, né, que você falou. Latiodrom, isso. Tem um programa numa TV espanhola, RTVS, eu acho que é essa sigla, RTVS, que chama Caminos del Flamenco. Eu não assisti todos os episódios, porque a gente só consegue ver, né? A gente não tem, mas a gente consegue ver pelo site da TV, da rede. E aí tem os episódios, todos os episódios do Caminos del Flamenco é apresentado por um grande cantaor de contemporâneo, que é o Miguel Poveda. Eu sou fã dele. E, e aí ele vai a cada região, né? Tipo a Cádiz, a Barcelona, né? Ele vai a vários lugares e encontra com pessoas, artistas daqueles lugares ali para falar sobre o flamenco e tal. É muito legal, é muito legal. A gente consegue ter o acesso pelo site da TV. Aí tem lá programas, aí você vai lá em Caminos del Flamenco. E isso é atual, né? Isso é atual. Uhum, De 2021, 22, eu não sei exatamente, mas é de agora, né? Então são artistas que estão aí, né? Estão aí, super tem uma importância nos dias de hoje, assim, né? Que fazem o flamenco aí, na Espanha, né? Quer dizer, que vem da Espanha, né? Que fazem, uhum, levam para o mundo inteiro. E tem uma figura interessante que eu gosto, assim, é claro, a obra dele não é apenas flamenco, né? Sobre flamenco, que é o João Cabral de Melo Neto, né? Um escritor, poeta, e ele foi diplomata. E no que ele foi diplomata, ele uhum, conheceu vários lugares, morou em vários lugares do mundo.
mas ele teve uma ligação muito forte na Espanha, em Sevilha. Apaixonado pelo flamenco. Então, tem vários poemas dele que falam, várias obras dele que falam sobre Sevilha, falam sobre as bailadoras andaluzas, as bailadoras sevilhanas, né, que ele fala. Enfim, é muito bonito, assim. Eu gosto muito, né? Então é uma referência legal assim para ler um pouquinho, né, de como ele vê, né, o flamenco assim. Eu acho muito legal. João Cabral de Melo Neto, né, para quem não conhece, é um pernambucano, né? Ele viveu aqui ele é de Recife, se eu não me engano. E aí, Morte e Vida Severina, sim, é a obra mais poema conhecida célebre. dele. Sim, enfim, eu acho muito legal. Que mais, assim? Falando de filme, você já viu um filme do Pedro Almodóvar chamado Volver? É um Volver, filme, do Almodóvar. sim, sim. Aham, agora É um já não filme tô lembrando. bem, eu gosto muito de Almodóvar, eu gosto muito do Sim, drama sim, dele, muito assim. bom. É muito dramático. Eu É que são gosto tantos filmes do bastante. Almodóvar. Esse é de que época? De que ano? Ai, eu sou Eu acho que péssima. eu. Mas não é muito antigo, não. Não é muito antigo, não. Uhum, A gente encontra na Netflix e tal. uhum, E tem uma coisa muito interessante. Não é flamenco nem nada, é um filme do Almodóvar, uhum, né? Quem claro. conhece Almodóvar é bem Almodóvar. E tem uma cena lá, a Penélope Cruz, que é a protagonista, né, do filme, tem uma cena lá que tem uma confraternização no bar, né, que ela trabalha, né, que ela é dona naquele momento, e chega um momento que começam vamos chegar aqui, vamos cantar um pouco, e ela canta, quer dizer, ela dubla, mas é uma cena muito linda. E ela vê a imagem da mãe dela, ela se emociona cantando ali. Essa música é a música Volver, do Gardel, gente, do Carlos Gardel, não é? Uhum. Volver. Gente, deu branco, do Gardel. E aí, que é argentino, né? É um tango, e, e foi gravado, né, esse aire flamenco pela Estrela Morente, que é uma cantaora linda, linda que a Espanha fez, né? Então é uma cena bem legal, assim, que eu acho legal, assim, só para ver. Às vezes eu assisto o filme só para ver a cena, né? Que a Estrela Morente canta, que é interpretado pela Penélope Cruz. Eu gosto muito. Tem um filme que eu super recomendo, que tá na Netflix, ainda tá. Na verdade, é uma minissérie. Fizeram um filme também, mas assim, é legal assistir a minissérie, que é a obra completa, né? Que é um Uhum, documentário sobre o Camarão de la Isla. É muito legal. uhum. É muito legal. E tá aí na Netflix, disponível para quem é assinante. É muito bacana, assim. É legal conhecer a história do Camarão, que foi um gênio, assim, né? E bem arrojado, assim, para a época dele. No flamenco, assim, é um cantaor, né? E super referência, assim. Super importante para o Flamengo, né? Esse documentário, essa minissérie fala, conta um pouco a história dele, é bem bacana, super recomendo também. Que legal, muito boas as dicas. Patrícia Veloso, estamos chegando já a 1 hora e meia de live, de conversa, muito boa. Sério? E eu queria te, Aham. E eu queria te agradecer.
por essa live fantástica aí que você nos proporcionou hoje, né? Uma verdadeira aula sobre flamenco, né? A Uhum. Patrícia, que é professora de percussão flamenca no Instituto Capricho Espanhol em Brasília, mas também é instrumentista, toca o cajón, né? Ela é professora do cajón, né? E também toca esse instrumento em vários projetos, como ela bem falou, estará semana que vem, quem mora em Brasília, na Galeria Mundo Vivo, às 8 horas da noite, dia 12 de outubro, tocando com o Toná Trio e outros artistas que vão participar, né? Mas também é uma estudiosa, né? Interessada desde criança por essa cultura fantástica, nos deu uma verdadeira aula aí sobre a história, sobre os nomes importantes na dança, na música, falou também sobre o cinema, falou também sobre os grandes artistas do gênero, falou de filmes, deu dicas importantes aí de filmes para quem quer conhecer mais sobre esse universo. Muito obrigado, foi bacana mesmo, Patrícia. Deu dicas sobre percussão, né, sobre a sonoridade, as marcas, uma aula aqui. Muito obrigado aí, queria te agradecer muito mesmo por essa conversa fantástica aí, Ah, esse foi uma depoimento delícia. muito bom seu. Foi uma delícia, é sempre bom falar sobre flamenco. E assim, eu agradeço também a oportunidade, né? Eu sei que não é uma cultura nossa, né? Então, a gente não quer se apropriar de uma cultura que é nossa, mas a gente tem essa paixão e quer aprender e quer conhecer cada vez mais, né? Tanto a música quanto a dança, né? É muito legal falar sobre isso. E daria para a gente falar mais 1 hora e meia, Ah, com né? certeza. Poxa, mas assim, foi ótimo, foi super gostoso, nem vi o tempo passar. E agradeço também, né, pelo convite. Agradeço e dou um alô para Oséias, né, que foi quem fez essa ponte entre a Oséias, gente. Pois é, eu vi que ele grande apareceu por Oséias, aí. Oséias Alves. É, Muito obrigado. e foi ótimo, assim. Qualquer coisa estamos aí, né? Se caso queira alguma dica aí que perdeu, é só falar também. E super recomendo o flamenco para as pessoas, né? Como forma de expressão, como uma música diferente, né? Para se ouvir, seja lá como for, né? Para dançar, enfim. É algo muito bom, que faz muito bem para o coração da gente. Interessante, qual que é o seu Instagram para as pessoas te seguirem e também entrarem em Patrícia Veloso. contato? Patrícia Patrícia Veloso. Veloso, tudo Isso, junto. Patrícia com Z, Patrícia Veloso. Tudo junto, é fácil. Tá certo. Bom, eu queria então agradecer também a todas as pessoas que entraram aí ao longo dessa live aí de agora mais de 1 hora e meia de conversa aí com a nossa convidada que prestigiaram, né, Oséias. Grande abraço aí para Oséias, nosso amigo em comum. E novamente agradecimentos especiais aí a Patrícia. Sucesso, Patrícia, com seus projetos. Que você continue aí Obrigada. espalhando o flamenco pelo mundo, né, e difundindo Olê. essa cultura que é tão bacana, né, que não é nossa, mas ao mesmo tempo é, né, porque toda cultura nos pertence, a cultura que é do mundo, né. Obrigado mesmo, valeu pela Exatamente. Eu presença. que agradeço. Beijo a E você falou, todos. e você falou assim, daria para conversar mais 1 hora e meia, quem sabe a gente depois não faz uma sequência aí, né, com mais assuntos relacionados. Sim, sim, com certeza. Tamo aí. Tamo aí, é só Legal. chamar. Beleza, obrigado aí, Patrícia, mais uma vez. Sucesso, Obrigada. parabéns e ótima apresentação na semana que vem. Obrigada, Marcelo. Valeu, brigadão. Um beijo a todos aí. Boa noite para todo mundo. Boa noite. Tchau. Tchau, tchau.